A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Shalom, boa noite para todos. Eu quero deixar aqui uma palavra em Gênesis, capítulo de número 25, né? Que diz assim, verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só o que ele falou, hein? E Jacó, 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E este comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus amados irmãos, olha o peso que tem, olha o perigo que é a fome. Mais precisamente, a nossa fome, as nossas carências, tá? E esse é o maior perigo, amados irmãos. Muitas vezes, eu não quero falar propriamente do Esaú. Esaú abriu mão da bênção, né, de ser o primeiro, abriu mão da bênção, né, da herança da parte de Deus que ia ser dada através do seu pai, né, do seu pai, e Isaac. E Esaú simplesmente despreza esse momento, despreza a bênção da primogenitura. Olha só, amados irmãos, olha aí, eu coloquei até um tema aqui: cuidado com a sua fome. Cuidado com a sua fome. Por quê? Porque isso vai falar fala da fome de quê? As carências, as vontades, que muitas vezes nós não temos um controle, né? Olha o desespero de Esaú. O que me vale a primogenitura? Que me vale a bênção, a herança de Deus? De que me vale o primeiro lugar, ser o primeiro, se eu estou quase morrendo de fome? Mentira, não era assim, não era desse jeito. Mas eu não quero entrar nessa questão, não. Eu botei o tema aqui: cuidado com a sua fome. Porque quando falamos aqui de algo material, está relacionado a uma vontade, a um desejo nosso. E isso pode nos custar muito caro, amados irmãos. Eu sempre falo, converso com minha esposa, falo com outras pessoas. Muitas vezes, há alguns anos atrás, né, alguns vícios, algumas fomes, algumas vontades minhas me custaram muito caro. E eu bem sei disso. Eu estou aqui para dizer para você: melhor é você jejuar, né? Melhor você controlar a sua vontade, o seu desejo, a sua fome, porque senão você vai morrer para o inferno, mesmo com título de crente. Cuidado com a sua fome, ela é destrutiva, é algo maligno. A nossa vontade, ela pode nos destruir, amados irmãos. Tenha cuidado com isso. Hoje nós vemos aí líderes caindo. Eu não vou falar o nome de ninguém, irmãos, não estou aqui para julgar ninguém. Líderes, homens, mulheres, caindo, né? Pessoas do alto escalão, né, eclesiástico, estão caindo, estão envergonhando o evangelho. Eu não estou aqui para culpar ninguém, julgar ninguém, eu não estou aqui para fazer nada disso. Eu estou aqui para assim como o Senhor me abençoou, me deu essa força, me deu esse privilégio de estar aqui, restaurado pela bondade do Senhor. Você fala assim: pastor Marcelo, como que eu posso fazer para saciar essa fome? É você estar cheio da presença de Deus, é você estar na palavra de Deus, é você estar em obediência à palavra de Deus, é você se submeter à plena vontade do Senhor Jesus.
É você amar esse Deus a ponto de rejeitar a sua própria vontade, a sua fome, os seus desejos por amor ao Senhor Jesus, compreendendo o que Ele fez lá naquela cruz, lá atrás pela sua vida. Compreenda isso, amado irmão. Você talvez é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um obreiro, uma jovem, um jovem. Então ouça essa palavra, é muito importante. Cuidado com a sua fome. Ela pode levar você ao fracasso e à sua destruição, tanto física como espiritual. E por fim, a sua vida, a morte eterna. Então tenha cuidado. Outra coisa aqui que você deve fazer para manter essa bênção, né? Para você saciar essa sua fome. Você fala assim, o que, pastor? Sabe o que você tem que fazer? Seja sincero. Seja verdadeiro com teu Deus. Seja sincero com Ele. Seja transparente. Senhor, eu estou com esse problema. Me liberta, me transforma. Entra em jejum, entra em propósito com Deus. Deus é aquele que, através da sinceridade, da sua obediência, da sua transparência com esse Deus, Ele vai te libertar e vai transformar se você for sincero com Ele. Se você for verdadeiro com Ele. Muitas vezes nós somos sinceros até com pessoas que não merecem. Mas com o nosso Pai Celestial, nós não somos sinceros. Então que você nessa noite, em nome de Jesus, seja sincero. Seja sincero e verdadeiro com esse Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. E o que falta muitas vezes na nossa vida, irmãos, é um verdadeiro compromisso com Deus. Sermos transparentes com esse Deus. Para de mentir. A mentira abre brecha para Satanás. Jacó também mentiu. Eu não estou aqui só falando de Esaú, não. Embora o vilão aqui não é Jacó. Pastor, não é só Jacó que é o vilão, não. Esaú também fez a mesma coisa. Primeiro que se você ler esse texto aqui agora, você vai ver lá na frente, você vai ver Esaú indo para o pai pedir um guisado e ele querendo abençoar Esaú. E ele não foi sincero. Quando Jacó se disfarçou de Esaú, ele foi até o pai, enganou, mentiu para ele também, mas ele fez a troca com o irmão. Ele poderia ter falado, mas ele não falou. Porque na verdade Isaac queria abençoar a Esaú e não Jacó, por ser o segundo, né? E Esaú por ser o primeiro. Porém, amados irmãos, nós podemos observar aqui que Esaú também não foi sincero. Esaú também foi falso. Esaú também foi irresponsável. Ele foi soberbo e orgulhoso. Ele foi um imbecil, um idiota. Sabe por quê? Porque ao invés de ele falar, pai, eu sei, o Senhor abençoou Jacó, o Senhor está certo, porque eu vendi a minha primogenitura para ele, quando eu estava morrendo de fome, eu preferi, eu desprezei a primogenitura. Tanto é que desprezou que Deus nem permitiu que ele fosse abençoado, mas Jacó fosse abençoado no seu lugar. Então, irmãos, cuidado com a sua fome. Minha irmã, olha essa palavra aí, presta atenção. Cuidado com a sua fome, ela pode te matar e pode causar desgraça no seu casamento, desgraça na sua família. Então pense antes, então viva obediência. Você errou, adulterou, você viu pornografia, você viu coisa errada, ilícita, você mentiu para alguém, você está com ódio, não perdoa, peça perdão, se curve diante do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, né? Provérbios 28, 13. Aqui, ó, Provérbio 28, 13. Aqui, deixa eu ler para você, né? Para não. Vamos fazer da Bíblia. 28, 13. Aqui, ó, olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, uma coisa é você pedir perdão, mas não abandonar o pecado. Olha o que o texto está dizendo aqui, pregador de Provérbios. Mas uma vez que você encobre, você não vai ter paz. Você não vai ter paz, porque você não está sendo sincero com Deus, nem com você mesmo. Qual é o segredo da nossa cura interior, da nossa cura emocional, primeiramente, e espiritual? É sermos sinceros. Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei, eu entristeci teu Espírito Santo, eu fui egoísta, eu falhei, eu fui miserável, eu fui sem vergonha.
Fale para Deus, Ele quer ouvir você confessar. Depois chame uma mulher, um homem de Deus e confesse também, conversa com essa pessoa. Certo? Converse com essa pessoa. Porque muitas vezes, às vezes você vê por que estão colocando você de escanteio. Pode ser alguma coisa assim. Mas que o Senhor te dê essa oportunidade de você confessar o teu pecado, abandonar o pecado, confessar e abandonar. Para que você tenha paz, para que você tenha paz de espírito, paz na sua alma, tenha sossego e viva dias maravilhosos, extraordinários na presença de Deus e para que você assim possa cumprir o propósito do Senhor. Amém? Tenho que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor Jesus te dê essa oportunidade. Você está ouvindo essa palavra aqui? A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Livro de Naum diz isso. É Naum? Deus não tem o culpado por inocente. Você se torna culpado em ouvir, ler essa palavra e desprezar. Então se torna culpado. Se torna culpado no sacrifício de Jesus quando você ouve essa palavra e despreza. Então que nessa noite você abraça essa palavra, dobre o seu joelho e chore nos pés de Jesus. Não de raiva, mas porque você pecou e magoou o Espírito Santo. Ok? Se conserta, levanta e vai fazer a obra de Deus. Amém? Shalom, que Deus te abençoe, que você seja uma bênção a partir de hoje. Eu profetizo isso na sua vida, amém? Deus abençoe.